Às vezes não é a falta de talento, às vezes não é a falta de vontade, não é a falta de interesse que te impede de conquistar ou de atingir um próximo nível. Na grande maioria das vezes é o medo. É o medo que te paralisa, é o medo que te deixa ali naquela falsa ilusão de que se você não arriscar é mais seguro para você, você vai se sentir melhor. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa aula são 10 passos que, se você primeiro entender, depois praticar, né, aplicar, colocar em prática o que eu vou te falar, você vai exercitar essa quebra desse medo. Você vai exercitar a coragem que existe dentro de você, que há dentro de você. Porque você já parou pra pensar? Pensa aí, ó, na sua cabeça agora. Pode escrever pra mim aqui nos comentários. O que você teme? O que você morre de medo? Vamos falar de coisas assim, mais comuns, né? Ah, altura. Eu, por exemplo, se eu ver uma barata... Se eu ver uma barata, de verdade, eu pego a minha mala, pego minha família e eu me mudo, deixo ela aqui, em casa, morando sozinha no meu apartamento. Porque não tem condição de eu conviver no mesmo ambiente com a barata. Eu tenho pânico de barata. E vocês, me falam aqui, o que vocês têm medo? Ah lá, tem gente que escreveu cobra. A Ângela escreveu reprovação e julgamento. A Fran escreveu altura. Gente... Tem coisas que a gente... Tem gente que tem medo de dirigir. Tem gente que tem medo... Pessoal, ladrão, rato. Mulher, né? A gente não pode ver um bicho que rasteja ou que voa. Misericórdia. A galera escreveu, bastante gente escrevendo que tem medo de altura. Certo. Agora vamos lá, eu e você. Vamos conversar aqui. Você que escreveu do que você tem medo. De cobra, de aranha, do fracasso, de sapo, de rato, enfim, gente. A questão é o seguinte: imagina que a pessoa que você mais ama tá ali do outro lado e que pra você ir lá resgatar ela, tirar ela daquele abismo, daquele sofrimento, ela tá ali num lugar escuro, num lugar onde ela fica mal, onde ela fica triste, um lugar que não faz bem pra ela, e ela é a pessoa que você mais ama no mundo. E para você tirá-la dali, você teria que enfrentar. Eu teria que enfrentar ali um caminho cheio desses insetos. Você teria que passar pelo meio desses bichos que você tem pânico. Você teria que saltar de uma altura que você jamais saltaria. Você não faria isso? Me fala se você deixaria de fazer. Se no mesmo momento a coragem não ia desaparecer como num passe de mágicas. Me conta. Sim, a Josi escreveu. Imagina que se meu filho tá ali do outro lado, sofrendo, triste, eu preciso ir lá pegar ele. Mas, nossa, tem aqui um monte de inseto que eu vou ter que passar por cima, pisar em cima, matar, pular. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas vai ser necessário enfrentar isso pra eu ir lá. Você acha que eu não vou fazer? Com certeza faria, com certeza. Quem tem medo de altura? Não pularia de uma altura pra salvar alguém que você... Claro, né? De forma que você também ficasse seguro. Mas você não faria isso pra salvar a vida daquela pessoa que você tanto ama? E aí a minha pergunta pra você é... Por que há alguns segundos atrás você tem pavor, medo, e isso provavelmente paralisaria? Eu até brinquei aqui e falei, não, se eu vejo uma barata eu mudo de casa. Mas se fosse por algo maior, eu enfrentaria. Isso mostra pra gente, em primeiro lugar, que a coragem, ela tá dentro de você. O que tá te impedindo de enfrentar esse medo, de ser corajosa, é a sua percepção de que o que está do outro lado do seu medo é maior, é uma recompensa muito melhor do que a que você tem vivido. Quando você entender que o que tá te esperando do outro lado, por trás dessa barreira, desse muro, desse medo que você sente do fracasso, medo do julgamento, o medo da reprovação, quando você entender que do outro lado, que enfrentar isso, que encarar isso, permitirá você acessar algo muito maior, algo muito mais valioso,
Assim como na pergunta que eu te fiz agora, esse medo desaparece. Mas é claro que não é tão simples assim, né? Claro que, Nanda, ok, né? Você tá falando ali de uma situação de vida ou morte, né? E aí realmente é diferente, porque quando não é uma situação de vida ou morte, quando dá pra ir levando, a gente acaba se sentindo, como se diz assim, inerte, né? A gente paralisa mesmo. Mas como realmente vencer isso de fato? Vamos entender? Por meus filhos eu iria. Respiro fundo e corro. Pois é, vou passar aqui pra vocês, porque existem 10 passos e o primeiro deles, pessoal, o primeiro passo, que foi aonde eu descobri a forma de vencer os meus medos, a forma de enfrentar tudo aquilo que eu temia, foi quando eu descobri a minha identidade. Eu costumo dizer, depois que eu aprendi isso, né, que o mal da humanidade hoje é não ter a sua identidade bem definida, sabe? E quando você não sabe quem é você e qual a razão e o seu propósito de vida aqui na Terra, você acaba abrindo mão de trilhar o seu caminho, de conquistar aquilo que foi separado, preparado para você, porque você simplesmente não entendeu quem é você e qual é o seu propósito. Quando eu coloquei na minha mente e trouxe isso como uma verdade, gente, e eu garanto pra vocês, quem me conhece pessoalmente, quem às vezes tiver a oportunidade, né, de estar em algum momento comigo, vai perceber isso pelas minhas palavras, pelos meus gestos, né, as minhas atitudes. Quando eu entendi e acreditei, genuinamente, verdadeiramente, que eu não sou um acaso, que eu estou aqui para cumprir uma missão e um propósito, que eu nasci para ser uma vencedora, que Deus me fez para vencer. Deus não fez eu e você para sermos derrotados. Deus não te fez para você ficar aqui de bobeira, não, pagando boleto apenas. Não foi para isso que Deus me fez e nem fez você. Deus nos fez para termos uma missão, e pode ter certeza que essa missão envolve outras pessoas, envolve o crescimento e o desenvolvimento de outras pessoas, mas em primeiro lugar, você precisa ter consciência disso. Você precisa entender que você já é alguém que venceu na vida. Você precisa se ver assim. Todas as vezes que eu estou diante de um problema que eu fico com medo de enfrentar, eu olho bem dentro mesmo, sabe? Bem no fundo daquele problema. Eu saio de cena, eu olho ele de fora e eu penso, ok, eu só preciso de uma estratégia, porque eu vou vencer esse problema. Deus me fez vencedora. Eu vou vencer. Agora, obviamente, de braços cruzados eu não vou conseguir. Então, o que eu preciso fazer? Quando essa chave virou na minha cabeça, eu passei a ter muito mais ímpeto de enfrentar. Porque já há dentro de mim uma certeza de que eu vou vencer. Isso precisa estar claro dentro de você. Repete comigo e escreve aqui pra mim. Escreve nos comentários. Eu nasci pra vencer. Escreve, eu nasci pra vencer. Porque é isso. Foi pra isso que Deus nos fez. Aqui eu coloquei um versículo, gente. Eu não vou ficar pregando aqui, né? Mas não tem como começar sem que você defina a sua identidade, que você entenda isso. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Isso é uma passagem de Romanos 8:37. Que eu sempre lembro e que eu sempre repito dentro de mim. Não importa. Se você olhar o contexto dessa passagem, não importa as circunstâncias, as situações, né? Ou então as condições. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Entenda isso, Deus te fez para vencer. Eu nasci para ser vencedora, é isso. Sempre repita isso como um mantra dentro de você. Você não nasceu derrotada. Então não permita que isso faça parte da sua história. Adversidades, dificuldades vão existir? Vão. E isso vai forjar
o seu caráter, a sua resiliência, a sua força, o seu testemunho de vida. Mas você vai vencer. Próximo. Segundo lugar, há algo que você precisa começar a fazer para ontem. Para ontem. Eu quero que aí onde você está agora, você apenas feche os olhos e ouça a minha voz e o que eu vou te falar. Eu quero que você feche os olhos e que você responda aí na sua mente, de olhos fechados. De quem são as vozes que você escuta quando imagina que algo possa dar errado? Quando você pensa que alguma coisa vai dar errado, de quem é a voz que você escuta falando? Eu te avisei, tá vendo? Você não me escutou? Tá aí, ó. Quem disse que isso ia dar certo? Você não nasceu pra vencer, você não vai dar em nada. Você é um erro. De quem é essa voz? Quem é essa voz que em algum momento na sua vida colocou essa limitação em você? Quando foi que você ouviu isso? Quando foi que você, em qualquer vontade ou atitude ou decisão de fazer algo, ouvia dizer assim, isso não vai dar certo, fogo de palha, isso não tá me cheirando bem, olha aí. Falei? Você não presta pra isso, você não sabe de nada. De quem são essas vozes? Quem se sentir à vontade agora, de olhos abertos, você pode escrever aqui. De quem é essa voz? Gente, eu quando eu era criança, e no final de tudo aqui vocês vão entender que, mesmo não sendo fácil de lidar, foi bom. Mas eu quando eu era criança, eu ouvia essas vozes, né? Elas me acompanharam por muitos anos da minha vida, mesmo na minha fase adulta. E essa voz, ela dizia que eu não ia dar em nada, que nem era pra eu ter nascido, que eu fui um erro, que não ia dar certo. Ah lá, tem gente escrevendo já. E normalmente, por que é tão difícil de lidar e por que essa voz sempre vem? Porque normalmente essa voz, ela vem das pessoas que a gente mais ama ou das pessoas que a gente mais espera apoio. Essa voz, ela vem de pessoas que estão na ignorância, de pessoas que não fazem ideia do quanto elas podem nos prejudicar com uma simples frase. Do quanto elas podem nos minar. E quando eu entendi que quem me dizia isso não tinha essa consciência, eu consegui perdoar essa pessoa e silenciar a voz dela. Entenda, você não vai conseguir silenciar a voz de uma pessoa que você não perdoa. Porque a falta de perdão e essa mágoa, ela alimenta essa voz. Ela nutre a existência dessa voz. Foi quando eu perdoei meu pai, foi quando eu perdoei a minha mãe, que nos momentos de ira, nos momentos de raiva e por ignorância, por achar que, da mesma forma que eles ouviram dos pais deles, eles também estavam ali replicando, aquilo era só uma forma de dizer, minha filha, não faça isso, não é o melhor para você. Mas que eles precisavam ser mais enfáticos. Quando eu entendi que eles estavam numa ignorância e que eles fizeram da melhor forma que acreditavam ser para mim, eu consegui perdoá-los por isso e silenciar essa voz que toda vez que eu tentava fazer algo novo, algo diferente, me travava. Eu entendo, você dói, olha lá, tem gente escrevendo, como dói. Gente, não é porque hoje você tá sentada me ouvindo e eu que estou falando que não acontece comigo. Não aconteceu comigo.
Mas é importante a gente perdoar, porque enquanto você sentir mágoa, você está nutrindo esse sentimento. E você não consegue silenciar essa voz porque você não deixa ela morrer. Então libera isso dentro de você, libera esse perdão, porque isso vai te libertar. Às vezes a gente não quer liberar o perdão para essas pessoas que nos julgam, essas pessoas que vivem nos criticando. E eu tô falando às vezes de passado, e às vezes isso é presente na sua vida, isso às vezes está acontecendo. Tem gente que escreveu, meu marido. Né? Então imagino que seja algo atual. É ignorância. É ignorância. E quando eu falo ignorância, gente, muito provavelmente ele está replicando algo que fizeram com ele. Ele tá dizendo para você com as palavras que ele aprendeu. Ele tá colocando em você os medos que ele sente. E eu não tô aqui para defender quem faz isso, não. Eu tô aqui para te dizer que enquanto você não tirar o foco dessas pessoas, perdoá-las e silenciar a voz delas, toda vez que você for fazer algo novo, algo diferente, algo que exija mais coragem, essa voz vai reacender, ela vai voltar, mesmo que essa pessoa também nem conviva mais com você. Tem gente falando minha própria voz. Saiba que a sua própria voz está reproduzindo algo que ela acredita lá de trás. Esse sentimento de fracasso, ele não nasce com a gente. A gente acredita, baseado em circunstâncias, situações, episódios que aconteceram na nossa vida. Silencie essas vozes e comece a aumentar o som das vozes que te impulsionam. E essas vozes, o mais legal, gente, é que às vezes você pensa assim, poxa, mas sabe, Nanda, eu não tenho pessoas que me motivam, sabe? Pessoas que me impulsionam. Mas você pode decidir, escolher quem serão essas pessoas, com quem você vai caminhar. O fato de você estar aqui hoje já me mostra que você está nesse passo 3. Talvez você não sabia ainda do passo 1 e 2. Embora que você que é do programa Gama Artes, se você já assistiu os primeiros módulos, o módulo de mentalidade visionária, você já está por dentro do que eu estou falando. Muito mais a fundo, inclusive, né? Lá dentro, quando eu falo, né, sobre reprogramação de crenças, quando eu falo sobre como você mudar a sua realidade ali a partir das suas atitudes, dentro daquele modo você aprende, né, o passo 1 e 2. Mas o passo 3, ele é algo que você escolhe. O passo 2 é uma decisão, mas ela é baseada em algo que já aconteceu. O passo 3, ele é uma decisão que você, apenas por decidir, consegue mudar. Então, o que você precisa fazer? Observar ao seu redor. Pensa agora aí, pensa, quem são as 5 pessoas que você mais convive? E quando eu falo convivência, eu não estou falando só de tempo que você passa ao lado da pessoa, eu estou falando de troca, eu estou falando de dividir experiências, de contar os seus segredos ou os seus desejos, os seus medos. Quem são essas pessoas que você divide, né, os seus sentimentos, os seus sonhos? Quem são as 5 pessoas que você faz isso? Você consegue pensar aí, listar essas 5 pessoas? Por que eu tô te perguntando isso? Porque essas são as pessoas que mais têm influência na sua vida, você querendo ou não. E essas pessoas, às vezes você tem que conviver, né? Muitas vezes elas fazem parte do seu trabalho, do seu dia a dia, estão ali com você todos os dias. Não é uma opção estar perto delas ou não. Mas é uma decisão e uma opção dividir os seus problemas e os seus sonhos com essas pessoas. Quando eu falo sobre influência,
influências, você tem que ser muito inteligente nessa hora. Porque as pessoas com as quais você vai dividir os seus medos e os seus sonhos, naquela área que você tá compartilhando com ela, ela tem que estar melhor que você. Eu vou te dar um exemplo. Meu marido, né? Ele tá aqui, inclusive. Quando eu namorava com ele, eu já percebia que no âmbito financeiro, no âmbito onde a gente falasse de dinheiro, de organização, ele era muito mais evoluído do que eu. Eu percebia isso. Então, mesmo namorando, era com ele que eu dividia. E hoje é óbvio, né, que ele não só divide tudo com ele, como quem cuida, né, de tudo isso é ele. Mas eu tô falando sobre compartilhar. Eu compartilhava com ele os meus sonhos. Foi com ele que eu falei que eu tinha um sonho de ter uma marca própria. E ele era assim, gente, na época nem... A gente não tava namorando sério, mas eu percebia que ele era uma pessoa mais evoluída do que eu nesse assunto. E com ele eu dividia sobre isso. Mas se eu fosse falar com algumas outras pessoas que são queridas também, que são pessoas amigas minhas, se eu fosse falar, nossa, meu sonho é ter uma marca própria de pigmentos, ela ia falar assim, cara, você é doida, né? Nossa, isso aí, gente, imagina o dinheiro que você vai ter que colocar nisso, a dor de cabeça que vai dar. Nossa, bom, como é que faz pra começar um negócio desse? Deus me livre. Eu sei que tem amigas minhas que gostam de mim, que são pessoas boas, são pessoas do bem, que falariam isso. Mas foi o fato de eu ter falado pra pessoa certa que na primeira oportunidade ele começou a me ajudar a realizar esse sonho, a me impulsionar, a me encorajar. Na verdade, gente, eu posso até dizer pra vocês que foi ele que deu início a isso tudo, ele que começou a ver isso tudo pra mim. Mas aí agora, por exemplo, se eu estou com algum problema no meu relacionamento, né? Porque a vida de casado, ela é desafiadora. Então, eu preciso de algum conselho, eu preciso de alguma orientação. Não vai adiantar, se eu estou com um problema com o meu marido, eu falar, obviamente que ter diálogo sim, mas às vezes eu preciso de alguém para me dizer como agir, sabe? Quem que eu vou procurar? A minha pergunta para você é, você procura alguém que tá melhor do que você naquela situação ou naquele setor ali que você tá com dúvidas? Porque eu, quando eu tô com esse problema, eu vou procurar alguém que é exemplo para mim no casamento, né? Que é alguém que eu admiro no casamento. Não é só porque é minha amiga que é com ela que eu vou dividir isso. Não é só porque eu gosto daquela pessoa, porque eu convivo bastante com ela, que eu vou dividir com ela. Se ela não tiver um casamento que eu admiro, o tipo de relação que eu quero pra minha vida. Então, eu procuro, quando eu tenho alguma dificuldade ou algum problema no meu casamento, por exemplo, alguém que segue os princípios, os valores e uma relação da forma que eu acredito ser a forma correta. Alguém que é exemplo pra mim. O que eu quero dizer com vocês? Que você tem que procurar se cercar de pessoas que estão melhores do que você naquilo que você quer evoluir. Então, quando eu falo de profissional, eu tenho também várias amigas, né, familiares, mas quando eu falo de trabalho, algumas amigas eu converso e compartilho, outras não. Tenho amigas que eu me sinto até à vontade e sei que eu posso falar em números, tem outras que não. Não é com qualquer pessoa, ou então, porque aquela pessoa naquele setor, por exemplo, que me ajuda e me instrui na questão de relacionamento, não necessariamente é a pessoa que eu vou pedir um conselho profissional. Então, sempre que você for dividir os seus medos e os seus sonhos, primeiro, né, você tem que colocar eles diante de Deus, que esse sim não te engana, não vai mentir pra você, não vai te invejar, até porque ele é dono de tudo. Então, sempre divide com ele. E na palavra dele tem um direcionamento para todas as coisas. Mas a gente é humano e a gente precisa dessa troca, dessa comunhão, né? Então, quando você for procurar essa pessoa, procure em cada setor ali que você quer compartilhar, quem está melhor do que você naquela situação.
tá? Isso é muito importante para que você seja influenciado de forma positiva e que você consiga se desenvolver, que você consiga vencer isso, tá? Porque se você procurar a pessoa errada, você vai se sentir insegura, ou então essa pessoa vai te encorajar, mas a fazer o que não é o melhor a ser feito. Ela vai te encorajar ou te aconselhar baseada nas experiências dela. E se ela está pior do que você naquela situação que você está vivendo, qual é a possibilidade dela te encorajar a fazer algo melhor? Porque se fosse para fazer algo melhor, ela tinha feito por ela. Você não concorda comigo? Então presta atenção, gente, porque às vezes você tá ali vivendo um problema, uma situação, e você mesmo tá se colocando, ok? Então começa aí a olhar o seu círculo de influências, quem são as pessoas que você vai procurar, quem são as pessoas que você vai dividir os seus problemas e os seus sonhos, para que você realmente consiga ir encorajando, né, se sentindo mais segura nas suas decisões, nas suas atitudes. Quarto passo, consciência. Consciência. Gente, olha só. Câmeras em mim. Presta atenção. Não importa o que você faz, as pessoas vão falar. Independentemente da situação ou condição, seremos julgados pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Isso é um fato. Se você aceitar, vai doer muito menos. Né? Sabe aquela história, aceita que dói menos? É isso. Tenha em mente que as pessoas vão falar, gente, porque assim, é o prazer da humanidade falar da vida alheia. Pensa comigo. Às vezes a pessoa, ela tá magra, aí o que o povo fala? Nossa, mas tá magra demais, meu Deus do céu. Olha isso, vai sumir. Nossa, mas tá muito magrela. Nossa, precisa ganhar um pouquinho de peso, né? Onde já se viu, gente? Olha isso, tá um esqueleto. Aí a pessoa tá um pouco acima do ideal. Nossa, mas você viu a fulana? Fulana engordou, né? Nossa. As pessoas vão falar... Porque elas precisam achar algum problema. A pessoa tá com o corpo escultural. Ai, você vê a fulana, só pensa em academia, não faz outra coisa. Só pensa em malhar e ser fitness. As pessoas vão falar. Quer ver? Quando eu já até postei isso no meu Instagram uma vez. Quando eu tava numa situação financeira ruim, né? Porque assim, eu considero ruim quando você tá endividada, né? Então, eu tava numa situação, né, nada favorável. E aí, algumas pessoas ficaram sabendo, e não tinha como não saber, né, acabava sendo inevitável, até porque nessas circunstâncias, muitas vezes a gente precisa pedir ajuda, enfim, ou então expor em algum momento. E aí, eu ficava sabendo, né, que algumas pessoas falavam assim, olha lá, tá vendo? A Nanda deu um passo maior que a perna, olha lá, foi pro Rio de Janeiro, não se planejou. Eu avisei que não era assim. Né? Ela também muito novinha, muito avoada. Nossa, ela não tem juízo. Não vou falar que as pessoas estavam erradas. Mas a questão é, em que isso ajuda o outro a sair da situação que ele está? Nada. Mas o prazer das pessoas é falar. Certo? Assim como hoje... por estar numa condição financeira bem mais favorável, as pessoas também criticam. Eu postei ontem, foi ontem, que eu postei que eu ganhei do meu marido de aniversário uma bolsa de 15 mil reais. E as pessoas vão na internet pesquisar, né? Por que eu tô falando aqui? Porque é só a pessoa ir lá, ver qual que é o modelo da bolsa, elas jogam no Google e já descobrem. Então, por isso que eu tô falando aqui mesmo. E aí, teve as pessoas que vão encarar assim, nossa, ela tá vencendo na vida, né? Nossa, através do trabalho dela, nossa, ela é um exemplo, uma inspiração. Quero poder, talvez não tenha interesse em ter uma bolsa dessa, mas quero também, tipo, poder fazer uma viagem e gastar 15 mil reais. Quero poder trocar meu carro. Enfim, cada um tem, né, aquilo que deseja. E vai ter gente que vai criticar, vai falar lá, querendo se aparecer. Nossa, que absurdo, onde já se viu? Meu Deus, pra que gastar tudo isso numa bolsa? Nossa,
Isso é um desaforo. Mas poucas pessoas vão se perguntar assim, vão parar e se perguntar assim: o que eu preciso fazer para que comprar uma bolsa de 15 mil reais seja algo normal para mim, assim como é comprar uma de 150 reais? O que tá faltando eu aprender, que a Nanda aprendeu, que a Nanda faz, o que tá faltando eu fazer, que ela faz para isso ser possível na minha vida? E você que caminha comigo, você já tá muito à frente dessas pessoas porque você já entrou na rota, você já tá trilhando. Eu tô compartilhando com vocês a minha mentalidade, o meu conhecimento e o meu plano de carreira para que você cresça. O que eu quero para você é isso aqui, ó. Que você comece a faturar 10, 20, 30 mil reais por mês através da micropigmentação. Que isso seja algo normal para você. Que no seu ponto de vista não seja mais algo inatingível. Porque, lembre-se, sempre, lembra disso que eu vou te falar agora, as pessoas vão falar. Você só precisa escolher em qual cenário você quer estar quando as pessoas falarem de você. Eu prefiro estar no cenário que eu estou hoje, as pessoas me criticando, do que no cenário que eu estava endividada e as pessoas me criticando. Porque elas vão fazer isso, é um fato. Agora eu quero saber em que cenário você quer estar. Você tem que escolher qual é a perspectiva que você vai estar quando as pessoas falarem de você, porque elas vão falar. Pode ter certeza. Meu filho tá com 6 meses. E aonde eu vou, gente, assim, as pessoas falam: nossa, você nem parece que teve filho, né? Que você já voltou ao corpo normal, como era antes e tudo mais. E assim, eu poderia olhar para essas pessoas e falar assim: ah, realmente não, ó, nossa. Mas eu sei que se eu também não tivesse voltado, elas iam falar. Você viu, a Nanda não voltou até agora. Então eu não encaro como, nossa, as pessoas, né, super me elogiam. Eu entendo que se fosse o contrário, elas iam falar também. Então, pelo bem e pelo mal, as pessoas vão falar. Coloque isso na sua mente, tenha consciência disso e não deixe de fazer as coisas porque elas vão falar, porque vão falar. Ok? Elas vão falar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Santa Nanda mudou minha vida. Não fui eu, foi você que decidiu caminhar o caminho que eu trilhei. Você decidiu fazer isso, eu não fiz por você, né? Eu fui apenas o meio, mas você que fez por onde, tá? Vamos lá. Tendo consciência de que as pessoas vão falar de todo jeito, o próximo passo é você entender quais são as consequências. Porque existe uma ilusão, uma falsa, né, segurança. O que acontece? Você pensa assim: nossa, olha, por exemplo, né, quando eu abri as inscrições pro Gama Artist, você entrou, mas teve gente que não entrou. Porque teve gente que falou assim: eu não vou pagar pra fazer isso não, vai saber se vai dar certo mesmo, né? E se não for tão bom assim, melhor deixa do jeito que tá, porque, né, pelo menos assim, eu tenho esse dinheirinho lá guardado, tem lá minha segurança, e é meu pezinho de meia, enfim, né, e teve gente que simplesmente não agiu. Só que engana-se quem pensa que ficar na inércia, ou seja, ficar parada, não agir, é menos arriscado. Gente, é muito mais arriscado, é muito mais prejudicial ficar na inércia. Porque a inação, ela também traz resultados, e os resultados não são bons. Quando você fica parado, todo mundo te ultrapassa. Quando você fica parado achando que correr, que caminhar pra frente é arriscado porque você não sabe o que você vai encontrar lá na frente, é muito mais prejudicial do que você caminhar pra frente, dar alguns passos, tropeçar e levantar. Mas as pessoas não entendem isso, elas ficam naquela falsa sensação de que se eu não fizer é mais seguro.
E aí você tá dentro do programa Gama Artes, mas você, na hora de fazer a aplicação que eu vou abrir lá no mês de maio, para vocês enviarem os exercícios para serem, né, para passarem na prova, para se tornarem artistas da Gama, tem gente que não manda porque fica com medo. Ai, eu não vou mandar, vai que eu não sou aprovada. Ai, não estou me sentindo segura ainda. Ai, eu acho que não tá bom. Eu tive uma aluna que ela falou isso pra mim. Ela, ai, Nanda, eu não mandei o meu exercício porque eu não me sinto segura ainda. Eu falei, vai continuar não se sentindo. Porque se você tivesse me mandado na primeira vez que eu abri a aplicação, eu já teria te corrigido, eu já teria te falado o que você precisa melhorar, e você já estava apta agora. Agora, sabe o que você fez? Você só adiou isso, porque você vai aplicar agora, pode ser que você não passe, e aí eu vou ter que apontar aquilo que eu teria apontado há 3 meses atrás, e você agora já estaria como artista. Então é muito mais prejudicial você ficar parada. Entenda isso. Traz consequências muito maiores, muito piores, né? Do que você tentar errar e aprender. Olha, quando a gente erra, na verdade a gente aprendeu um jeito de não fazer. Então você vai fazer lá um exercício e vai ser corrigida. Aí você fala, então isso aqui não é a melhor forma é assim, então vou fazer diferente. Pronto. Agora, se você simplesmente não faz, você vai continuar fazendo errado. E aí todo mundo vai passando você e você fica pra trás. E aí no final você vai culpar alguém, porque fica mais fácil, né, a gente culpar os outros, do que a gente mesmo. Tudo vai gerar resultado, gente. Ficar parada também gera resultados. E eles são muito mais prejudiciais. Lembre-se sempre disso. As consequências de não arriscar é muito maior do que a de arriscar. Pensa comigo. Se você não arrisca, você tem 100% de chance de não dar certo, porque você não arriscou. Se você arriscar, tem 50% de chance. Então, aonde você não arrisca é 0% de chance de dar certo. Por quê? Porque você não fez nada, então não tem chance de acertar. Se você arriscar, tem 50% de chance. Então vai, minha filha. Bora, Judite. Não dá mais pra você ficar aí com medinho. Você não tem mais idade pra isso, não. A gente não tá aqui brincando de ser micropigmentadora. A gente não tá aqui brincando de empreender. A consequência de você ficar parada é muito maior. Senta essa bunda na cadeira, dá o play nas aulas, assiste, treina, treinou, aplica. Bora, esse ano, é agora. A consequência de você não fazer isso porque você está com medo é muito maior, porque você não vai avançar se você não fizer. Não tem como você evoluir uma habilidade que você não treina, que você não aplica, que você não põe em prática. Não tem como. Deus quer te abençoar, mas ele não vai fazer por você, não. Ele já te deu tua mão, ele já te deu o programa pra você ter aqui todo o passo a passo, ele já abriu as portas pra você. Agora, se você não fizer, meu filho, não tem jeito. Ele já te deu saúde, ele te deu condições físicas de você sentar a bundinha, treinar, chamar uma modelo, chamar outra modelo e começar a fazer. Agora você quer o quê? Que bata cliente lá na sua porta sem nunca nem ter visto seus resultados, querendo pagar R$1.000 pra fazer com você? Oi? Vamos ter consciência disso, ok? Bora! Eu só lembro das dívidas. O que você vai usar pra te incentivar? Você sabe que comigo foi assim também, né? Tem gente que pergunta assim, o que fez? O que te motivava? As dívidas. O banco me ligando. Mas bora, o importante é você fazer, tá? Amor, você pode pegar mais água pra mim? Peraí, deixa eu passar aqui o copinho. Obrigada. Então, o que acontece? Tendo toda essa análise, né, de identidade. Então, primeiro, eu preciso entender que eu nasci pra vencer. Segundo lugar, silenciar as vozes que me paralisam. Terceiro lugar, andar com gente que me impulsiona. Gente que está melhor do que eu naquilo que eu decido fazer. Ter consciência de que as pessoas vão falar independentemente do que eu faça ou deixe de fazer. Escolha em qual cenário você quer estar quando as pessoas falarem de você, porque elas vão falar. Isso é um fato. Entenda que não fazer
por medo do que as pessoas vão falar e já sabendo que elas vão falar de qualquer forma, gera consequências muito mais graves do que fazer. Ok? Então, tendo toda essa noção, são 5 passos só para você se conscientizar, só para você acordar para a vida, só para você despertar, te dar um choque mesmo. Agora, a gente vai falar do que você precisa fazer para as coisas começarem a acontecer de fato na sua vida. Então, se você não definir e descrever com clareza e exatidão os seus sonhos, qualquer coisa serve. Porque, olha só, tem gente que fala assim, ó, eu brinco muito com as minhas amigas que são solteiras, né? Elas falam assim, eu quero um homem bom. Quero casar com um homem bom. Aí eu fico assim, o que é um homem bom? Que não mata, que não rouba? O que é um homem bom? Precisa ter clareza. Aí elas falam, não, assim, um homem educado, gentil, eu amo. Tal. Aí elas falam, né, todas as características. Inteligente, eu falo, tá, e se for tudo isso e feio, não tem problema. Não, tem que ser. Então tem que ter clareza. Porque, gente, como é que você, quando Deus colocar essa pessoa diante de você, como é que você vai saber que é ela? Se você não definiu com clareza. Isso é tão real, gente, que as pessoas ficam assustadas quando eu falo. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, no mesmo dia eu falei pro meu amigo, eu falei, nossa, conheci o homem que eu vou casar. Ele riu, porque ele achou que eu tava assim, né, brincando. Ele começou a falar, não, porque ele tem exatamente as características físicas e o jeito do marido que eu pedi pra Deus. Ele ficou assim, você tomou seu remédio hoje, Nanda? Você tá bem? Eu falei, não, eu sei que é ele. Enfim, né, não vou ficar aqui contando minha história de amor, mas não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa perfeita pra mim. Então a gente precisa ter clareza. Então, quando a gente fala do profissional, você precisa ter clareza do que você quer pra sua vida profissional. Por exemplo, por que existem essas placas dentro do programa, né? Essa aqui de 10 mil, tem a de 20, tem a de 30 mil. Porque eu quero que as minhas artistas tenham clareza do faturamento delas. Eu quero crescer e prosperar na micropigmentação. O que é isso pra você? O que é prosperar? Porque pode ser que você fature 1.000, então faturar o dobro é prosperar? Então 2.000 tá bom? Clareza, você tem que definir quanto você quer faturar. O que você quer conquistar? O que você quer? Um espaço cor-de-rosa, azul, verde, amarelo? Você quer o quê? Você quer um espaço no endereço tal? Você quer ser reconhecida como a quem? A que cobra mais caro? A que tem o melhor trabalho? Você precisa definir. Você precisa definir com clareza o que você quer. Quanto você quer faturar? Como você quer ser conhecida? Qual é o nível de excelência técnica que você quer entregar? Inspirado em quem? Não é ser igual a ninguém, mas inspirado no trabalho de quem? Da Nanda? Então você tá no caminho certo. Lá dentro da plataforma eu te entrego tudo. Tudo. Quem tá lá dentro, quem já assistiu as aulas técnicas? Escreve aqui nos comentários pra mim, você que assistiu as aulas técnicas. O que vocês estão achando? Né, do conteúdo lá. Então, quando você visualiza aquilo que você quer, lembra que eu falei lá no começo sobre você pensar em algo que você tinha medo? E logo depois eu falei assim, tudo bem, você tem medo, né? Teve gente que falou, sei lá, de rato. E eu falei assim, se a pessoa que você mais ama tá do outro lado, e pra você alcançar ela, tirar ela dali de uma zona de perigo, você tem que passar por um monte de rato. Você faz o quê? Você vai lá resgatar ela ou não? Você fica parada porque tem rato ali no meio do caminho. Todo mundo, não, eu vou na mesma hora. Eu fecho o olho e saio correndo. Eu faço. Por quê? Porque você visualizou ali do outro lado algo que tem um valor muito maior pra você. Por que você não enfrenta o seu medo? Porque você não sabe que do outro lado daquele muro, daquela barreira que tá te travando, te paralisando, tem algo muito maior te esperando, que vale muito mais. Se você definir com clareza, você não vai mais paralisar diante de qualquer situação, diante de uma cliente que não gostou porque um pelinho ficou fora do lugar. Porque você vai errar, tá? No meio do processo. Você é um ser humano, não sei se você sabe,
tá, Judite? Você é um ser humano e todo ser humano está suscetível a erros, ok? Então, assim, isso é uma coisa para você também ter consciência, porque se você tá achando que você é o segundo Jesus Cristo, sinto em te informar, não é dessa vez. Então, nesse corpinho lindo que Deus te deu, aí você é um ser humaninho que vai errar. Só que quando você errar, claro que você vai querer consertar, claro que você vai querer corrigir, mas você vai olhar e vai falar assim, cara, mas eu não posso parar, porque ali do outro lado, do lado dessa barreira que eu preciso vencer, que eu preciso melhorar, estão os meus sonhos. Daquele lado ali, tá o meu carro tão sonhado, tá a viagem com a minha família, tá a escola que eu quero pagar pros meus filhos, tá a casa que eu quero morar, tá a vida que eu quero ter. Quando você tem isso muito claro, mas não vai ser uma cliente que fica ali reclamando, né, de uma coisa que é só na cabeça dela, que vai te impedir, ou até mesmo algo que você realmente tenha feito de errado. Você vai falar, poxa, beleza, eu errei, preciso melhorar, preciso consertar, preciso corrigir. Vou lá no meu grupo de apoio lá das artistas, vou pedir uma orientação de como melhorar isso, mas eu não vou parar, porque eu visualizo, eu sei o que tá me esperando lá do outro lado. É isso que precisa para vocês, visualizar o que está do outro lado do muro. E esse muro é o seu medo, né? A sua insegurança. Enquanto do outro lado você não enxerga o que está lá, você não sabe o que está do outro lado, você fica com medo, né? Ai, não vou enfrentar isso aqui não vou quebrar esse muro, não vou passar esse obstáculo, porque será que o que está do outro lado vale mesmo a pena? Tá te faltando isso. Ser clara, ter exatidão sobre os seus sonhos. Beleza, Nanda, já sei, ó. Eu vi gente comentando aqui, eu quero faturar 5 mil reais. Deixa eu ver. Nananã, tem gente aqui colocando... Cadê? Que eu tava lendo aqui, já subiu todos os comentários. Olha lá. Eu quero a técnica, eu quero a placa de 10 mil. Aulas perfeitas, meu primeiro passo é a placa de 10 mil, isso aí. Então, ótimo, e que bom que vocês entenderam. Isso aqui, ó, foi feito para vocês visualizarem mesmo. Para que você almeje ter isso aqui aí na sua prateleira, não é para você ficar mostrando para Deus o mundo que você fatura 10 mil reais, porque ninguém quer ser sequestrado, né, gente? É pra gente lembrar o que tá ali do outro lado. E quando você olhar para essa aqui, sabe o que você vai lembrar na mesma hora depois que você conquistar essa? Tem a de 20. Eu quero a de 20. O que eu preciso fazer? Aí você visualiza o próximo passo e aí você começa a se encorajar. Só que para isso acontecer, gente, precisa de um planejamento. Né? Não adianta assim, nossa, que lindo, né? Eu quero essa placa. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai fazer? Quem participou da aula de boas-vindas, quem aqui estava na aula de boas-vindas que eu fiz com vocês da turma 5? Nessa aula, eu falei sobre vocês terem um plano, né, de estudos. Então, esse planejamento, onde você estuda 1 hora por dia, onde você assiste uma aula, faz o treino, onde você chama modelos, existe um plano de ação para você trilhar um caminho, uma rota para você atingir os seus objetivos. Essa plaquinha aqui, ela não vai chegar aí no seu endereço com a força do universo, não. Ela vai chegar com os seus resultados. E para os seus resultados chegar, você precisa de um plano de ação. Planejar isso. Eu falei para vocês, separe na sua agenda 1 hora por dia para estudar. Então, eu assisto a aula, eu treino aquilo que foi ensinado na aula e eu aplico. Eu chamo modelos. Eu fico com dúvida, eu tenho dificuldade, eu vou pro meu grupo. Vocês têm um grupo lá no chat que, inclusive, tá bombando. Vira e mexe eu pego, tá, gente? O telefone do suporte pra dar uma olhadinha. Mandei um áudio pra vocês lá esses dias, não sei se todo mundo ouviu, mas eu mandei um áudio lá, então eu fico de olho. As minhas masters também que estão lá, né, dando suporte pra vocês. Quando tem algo muito específico, elas trazem pra mim. Né? Nanda, olha, tem essa dúvida aqui em específico, né? A gente orientou assim, tá certo, não tá? Enfim, eu confio 100% nelas, mas é um grupo de realmente de troca ali pro seu crescimento acelerar.
Pra você ir lá e falar assim, nossa, gente, eu fiz essa modelo aqui baseado no conteúdo daquela aula e aconteceu isso, tá certo? É assim mesmo? O que eu posso melhorar? Então, esse grupo, ele faz parte do seu suporte dentro desse trajeto, né? Da sua orientação ali para que você siga nesse caminho, errando o mínimo possível e acelerando esse processo para que aconteça de uma forma mais rápida, certo? Então, se você não visualiza e não planeja, você vive sem perspectiva, sem previsibilidade. A perspectiva é a visualização. Você saber que você quer a placa de 10, a placa de 20, a placa de 30, é a visualização. Só que para você conquistar isso, você precisa de um planejamento. E o planejamento, ele te dá uma previsibilidade. E é muito importante porque quando você tem previsibilidade... Nanda, vai ser 100% como eu planejei? Claro que não, né, gente? Você pode ter colocado lá, pô, amanhã eu vou estudar 1 hora. Pô, sei lá, seu filho ficou doente, você tem que levar ele no médico. Não vou levar porque eu tenho que estudar 1 hora. Óbvio que não. Vai acontecer ali circunstâncias que vão ser prioridades naquele momento. Mas saiba que no outro dia, quando seu filho estiver melhor, você tem que estudar 2 horas. É só isso. Mas o fato de você ter uma previsibilidade, isso diminui a sua ansiedade. E quando você cai, esse sentimento, né, de ansiedade, quando ele cai, você fica muito mais relaxada, muito mais tranquila, muito mais segura. A insegurança, ela está muito associada com a ansiedade. E a ansiedade, ela existe porque você vive presa ali nas suas ações futuras. Mas se você sabe que, não, é amanhã, às 5 da tarde que eu vou estudar, você já fica tranquila, porque você não fica com 1000 coisas na cabeça. Ah, eu tenho que estudar. Não, mas eu tenho que ir no mercado. Não, mas eu tenho que ir não sei o quê. Se você não organiza as coisas, se você não tem uma previsão de como será o seu dia amanhã, você sabe como vai ser seu dia amanhã? Porque eu sei. Ó, se eu pegar aqui meu celular, eu abri aqui o meu Google Agenda. Confesso, tá, pra vocês, que eu consegui voltar a fazer isso agora, quando meu bebê completou 6 meses. Justamente por conta desse período de amamentação, né, exclusiva. Enfim, meu primeiro filho, né, gente? A gente tava ali vivendo mesmo toda essa experiência. E eu decidi parar 6 meses, né, da forma como eu me dedicava ao trabalho para me dedicar ao meu filho. Foi uma prioridade minha. Só que agora eu voltei com tudo. Por exemplo, eu tô aqui dando essa aula para vocês. Por que eu marquei nesse horário? Porque eu já sabia que eu poderia colocar ele para dormir, que é o horário que ele tá dormindo um sono mais profundo, mais pesado. Tô aqui, meu marido tá aqui, a gente tá de olho na babá eletrônica, mas eu consegui organizar o meu dia hoje pra estar aqui com vocês, mesmo tendo um filho de 6 meses, que eu amamento. Então é possível a partir do momento que você organiza. Olha, então hoje de manhã eu preparei toda essa aula aqui, né? Claro que eu já sabia o que eu ia falar pra vocês, mas eu coloquei aqui esses slides. Eu fiz a minha unha, porque eu falei, gente, eu vou gravar uma aula que depois a gente vai subir na plataforma, né? Eu preciso de qualidade, né? Eu fui lá e fiz a minha unha hoje. Depois eu fiz uma cliente hoje, eu atendi uma cliente. Fui lá, fiz o procedimento nela. Marquei num horário, já pensando, bom, esse horário aqui, o meu bebê vai mamar e eu vou poder sair. Sabia que eu ia sair, que talvez ele precisasse... que eu precisasse amamentar ele, eu deixei leite, tirei, né, e deixei leite ali, eu falei pra babá dele, falei, olha, se precisar, tem isso aqui, porque vai que demora um pouco mais lá, né, não sei, enfim, deixei. Levei meu filho, quem viu meus stories, na natação, ele começou a natação, consegui levar ele, voltei pra casa, jantei, tomei um banho, me arrumei e tô aqui. Olha quanta coisa eu fiz hoje, olha como eu tornei o meu dia produtivo por organizar, por planejar tudo que eu tenho para fazer, certo? Então, preciso que vocês entendam que a previsibilidade, ela vai reduzir a sua ansiedade e vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva, tá? Então, se quer diminuir a sua insegurança, diminuir a sua ansiedade. Para diminuir a sua ansiedade, tenha planejamento, se organize. Vai acontecer tudo como você quer? Não, porque você não é Deus, né? Você não tem o controle 100%. Mas o fato de você planejar e ter essa previsibilidade de como será o seu dia amanhã te deixa muito mais tranquila.
Então, programe. O que você vai fazer amanhã? Que horas que você vai estudar amanhã? Que horas que você vai atender? Que horas você vai dar atenção pro seu marido, pro seu filho? Que horas você vai fazer algo por você? Começa a organizar isso. É importante, é muito importante. Vamos lá. Próximo passo. 8. Viva e comemore cada conquista. Gente, vocês querem essa placa aqui, certo? O pessoal falou, eu quero a de 10, eu quero a de 20, eu quero a de 30. Tudo bem. Mas você precisa ter consciência de onde você está hoje. Quanto que vocês estão faturando em média? Quem se sente à vontade pode escrever aqui no chat para mim. Quanto vocês faturam por mês? Hoje. Até o momento, né? Que vocês entraram agora. Não tem um mês que vocês entraram dentro do programa, né? Mas agora, nesse primeiro momento, quanto é que vocês estão faturando? Escreve aqui para mim. Comenta aqui. Eu tô perguntando isso porque talvez daqui 2 meses você ainda não tenha faturado 10, mas você tenha dobrado. E se você já tiver dobrado, você já tem que comemorar. E quando você ganhar de 10, se você for a pessoa que ganhou não, né? Que fez 10 mil, que ninguém ganha nada, né? A gente faz. Que fez 10 mil. E, legal. Ai, poxa, mas eu queria de 20. Se você não comemorar cada conquista, você vai ser uma pessoa eternamente insatisfeita. Você precisa comemorar cada pequena conquista. Olha lá, 2.000, 13, 2.500, 3.500. Cada uma tá num nível agora. Mas se a partir dos próximos meses você já conseguir dobrar, então quem faturava 3 fatura 6, no outro mês 9, até chegar no 10, ainda assim você tem um alvo maior. Mas você tem que comemorar as pequenas conquistas, as evoluções do dia a dia. Sabe, eu aprendi isso porque senão eu vivia sempre assim. É importante a gente olhar para o próximo nível, mas eu vivia sempre insatisfeita, porque eu sempre queria o próximo. A hora que eu conquistava esse, eu ficava, não, mas eu queria o próximo. Gente, a gente tem que ser grata. Quando você é grata pelas pequenas conquistas, pelos pequenos privilégios mesmo, os mimos que a gente tem, a gente se torna pessoas muito mais agradáveis, muito mais abençoadas. Então, eu entendo que vocês tenham um alvo maior, tá certo, faz parte, é isso mesmo. Mas realize os seus pequenos avanços e comemore. Comemore. Seja grata e evite comparações, porque você vai ver que nessa trajetória, igual aqui nos comentários mesmo, tem gente falando que fatura 10, tem gente falando que fatura 8, tem gente falando que fatura 3. E aí você talvez já começa a se comparar. Fala, poxa, a fulana tá muito melhor que eu. Não é essa a pergunta, não é esse o comentário. O comentário que você tem que fazer pra si é uma pergunta. É do tipo, o que a fulana já fez que eu não fiz ainda? E que nível que ela tá? Será que ela já tá fazendo 3 técnicas e eu ainda só faço uma? Pode ter certeza que essa pessoa que está num nível acima que o seu, ela está fazendo algo que você ainda não está fazendo. Mas você pode chegar lá. Calma. Apenas comemore. Você já deve comemorar por você estar aqui nessa aula, por você fazer parte desse time. Imagina você em 2023, se não tivesse entrado pro Gama Artist. Você não estaria nessa aula, você não teria tido acesso a todos os conteúdos que você já teve até agora. Você já não consegue perceber uma evolução antes de entrar no programa e depois? Só de você ter acessado aqueles conteúdos, você já não percebe o quanto você é uma pessoa mais evoluída comparado com antes? Isso já é uma conquista. Isso já é um avanço. Isso já é parte do processo para você atingir o próximo nível. É isso que eu quero que vocês sempre que conquistarem algo, e dentro do programa tem muito isso, né? O plano de carreira, você é uma artista, depois você se torna uma master, uma master training. Então, assim, são níveis que você vai subindo e que é natural a gente sempre almejar o próximo, mas que a gente tem que estar feliz e comemorar cada conquista.
isso é até um lema que eu divido muito com quem faz parte do programa. A gente fica feliz por cada conquista. Vamos lá. 8. Desfrutar. Quando você conquista algo e, primeiro, né, você não comemora, não é grata e depois não desfruta, você não consegue ter a dimensão e não consegue realmente vivenciar, sabe, as suas conquistas, experimentar, né, o gosto da vitória. Então, sempre que você conquistar algo, por exemplo, vocês conquistaram, né, o passaporte, né, de entrada no Gama Artist. Então, vocês agora são students e vocês estão ali progredindo para o próximo nível. Já tem que comemorar. A logo de student já é sua, você já consegue baixar e usar. Ah, mas eu quero a de artist. Entende que é aí que tá o problema? Quando você quer, mas não comemora e não desfruta. Gente, já tem tanta coisa lá para vocês desfrutarem. Tem o Gama Artist, a logo de student. Tem o grupo. Tem gente que tá no grupo e que não pergunta nada, sabe? Não tira uma dúvida porque tem vergonha. Tem gente que tem o acesso do curso e ainda não assistiu os módulos. Não assistiu as aulas. Fica vendo Big Brother, mas não assiste. Não desfruta das pequenas conquistas, não desfruta das coisas que você já tem. Aonde? Aqui? Pra cá? Só um minutinho, produção. Aqui? Então tá. É o ao vivo, gente. Então, o que acontece? Quando você não desfruta daquilo que você já conquistou, você não aproveita a jornada. Aí você vira uma eterna reclamona insatisfeita. Então, é sempre assim. Quando tem alguma aluna que fala assim, mas eu acho que tá faltando tal coisa. Tá faltando. Realmente, a gente sempre fica de olho, né, nos feedbacks, isso é muito importante pra gente. Mas quando vem aquela crítica, sabe, pesada, e a gente fala assim, tá, mas quem é a fulana? Aí a gente vai lá, vai ver. Ela não assistiu nem 15% das aulas, ela não tá no grupo, ela não pergunta, o Instagram dela, ela não movimenta, ela não faz as modelos, ela não faz as coisas que tem que ser feito. Ela não tá usando a logo dela de estudante, ela não tá participando das reuniões mensais, não desfruta daquilo que ela já conquistou. Só serve se ela tiver a placa de chegar no topo lá do plano de carreira, com a placa do maior faturamento. Gente, isso é um processo. Vamos vibrar e comemorar as pequenas conquistas. Vamos desfrutar das nossas conquistas. Melhorou o som, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É porque, gente, eu bati a mão aqui. E aí abaixou o som. Mas não se esqueçam de desfrutar. Não se esqueçam de, no final do dia, depois de um dia de atendimento, eu tô cansada. Mas desfruta daquilo. Como que eu desfruto? O que você gosta de fazer? Chega em casa. Olha, eu vou falar pra vocês, eu trabalho bastante, mas às vezes, o que eu tenho prazer em fazer, né? Tá com a minha família, ir pra praia, fazer alguma atividade ao ar livre. E eu não abro mão. Porque pra mim isso é desfrutar. Pra mim isso mostra que eu estou desfrutando dos benefícios do meu trabalho, da minha profissão, né? Da minha liberdade de horário, da minha liberdade de agenda. Gente, 4:30 da tarde eu fui levar meu filho na natação, entrei na água com ele. Sabe, isso pra mim é desfrutar. De verdade mesmo. Então, eu quero que você sempre separe um momento na sua semana para você desfrutar daquilo que você já conquistou, daquilo que você já tem. Sabe aquela coisa assim que a mãe, a avó da gente falava assim: ai, você vai usar essa louça
caríssima, de porcelana. No dia a dia, você tem que usar quando vem visita. Oi? O melhor eu uso comigo e com a minha família, com os meus. O melhor eu uso comigo e com a minha família. Eu desfruto com eles. O meu tempo de qualidade é para eles. Por que eu coloquei? Para mim seria muito melhor fazer mais cedo. Mas eu precisava estar ali com meu filho, colocando ele para ninar, para dormir, amamentando ele. Então isso para mim é desfrutar. Não é assim, nossa, eu preciso fazer uma aula agora, entregar um conteúdo que da galera que entrou no programa. Ah, então eu vou fazer às 7 horas, que é melhor, e aí eu deixo então esse momento que eu gosto tanto com o Luigi para outra pessoa fazer, ou então dar, sei lá, uma mamadeira para ele. Não, porque para mim eu tô desfrutando fazendo isso, sabe? Para mim isso é aproveitar realmente os benefícios do digital. Então, por favor, entenda, você merece. Não fica com essa síndrome, sabe? Eu falo que isso é uma síndrome da coitadinha, né? Aí fica assim, ai... você começa a fazer mais dinheiro, aí fica assim, ai, porque... Não, eu não vou falar que eu tô crescendo, ai, não vou mostrar isso, ai, não vou mostrar aquilo, porque, ai, tem muita gente invejosa, ai, porque, ai, tem gente que não pode, tem gente que não tem. Deixa eu te falar, se você não tem noção que você merece isso, você vai ficar sempre com esse pensamento sabotador. De que, ai, não, é melhor eu não falar nada. Ai, mas sabe, tem gente passando fome. Gente, claro que tem. Entenda uma coisa, se você realmente quer fazer a diferença no mundo, você precisa prosperar. Se você realmente quer ajudar pessoas a mudar de vida, a terem uma vida mais digna, melhor você tem que prosperar. Sabe por que eu prospero? Sabe por que hoje, igual eu postei lá, né? Dei o exemplo da bolsa. Tô aqui gravando com vocês, né? Tá aqui meu MacBook. Claro que vocês já observaram. Não preciso nem perguntar se vocês já perceberam que é um computador da Apple, né? Quando eu gravo stories que eu tenho o iPhone da última geração. Enfim, não preciso. Óbvio que vocês percebem isso. Mas será que você entende, assim como eu entendo, que Ananda prospera porque outras pessoas prosperam através do que ela ensina? Porque é isso que eu tô ensinando pra você. Se eu tô prosperando, você também vai prosperar, porque esse é o meu propósito. Lembra do que eu falei lá no início? Eu não vim ao mundo por acaso. Deus me fez pra vencer e Deus me deu uma missão. E a minha missão é fazer com que mulheres prosperem. Mulheres conquistem a sua independência financeira, que mulheres conquistem os seus sonhos através da micropigmentação. Deus só me deu uma ferramenta. Deus me deu um meio de fazer isso, que é a micropigmentação. Eu prospero porque eu ensino mulheres a prosperarem. Porque eu compartilho o meu conhecimento e a minha experiência de modo que você que anda comigo também cresça. Não só em técnica, mas em conhecimento, financeiramente, como pessoa, que você evolua. Esse é meu propósito. A consequência disso é o meu crescimento como profissional e financeiro. Ele vem como consequência, porque eu só tenho os resultados que eu tenho, eu só cresço mês a mês, financeiramente, o meu nome, a minha empresa, porque as pessoas que acreditam em mim, que andam comigo, também crescem. O seu resultado é o que faz eu crescer. Eu só sou Ananda porque o resultado de quem acredita em mim é bom. Porque você também cresce, porque você também prospera. Então, o que eu quero que você, nessa aula, entenda e leve para sua vida. Você merece tudo que você conquista. Não fica com essa síndrome da humildade, né? A falsa modéstia.
de que, ai, não, eu sou muito humilde, eu não vou compartilhar, ai, não, eu não vou falar, não sei o quê. Ou então, assim, achando que você não merece porque outras pessoas não têm essa condição. Entenda que você é um canal para que as pessoas cresçam. Como, Nanda? A partir do momento que você entra no plano de carreira da Gama, você não tá aqui só para ser micropigmentador. O meu plano com você é que você compartilhe o seu conhecimento lá na frente. É que você estude, que você treine, que você aplique, que você cresça profissionalmente, a sua mentalidade cresça, se desenvolva dentro desse programa, para que ali, ó, na mudança de fase entre o Gama Arts e o Gama Master, você comece a ser aquela que compartilha o seu conhecimento e ensina as pessoas a fazer isso. E aí você vai ver o que é prosperidade. E aí você vai entender como é esse processo. E aí isso vai começar a acontecer na sua vida. Por isso que é um plano de carreira, não é só um curso técnico. Você merece isso. E quando chega lá e você começar a prosperar, as pessoas vão te julgar. Porque lembra que elas falam mesmo? Que você quer se aparecer, que você agora tá se mostrando, que você não sei o quê, que você é metida. Mas você vai desfrutar porque você vai entender que você merece isso, porque só você sabe a jornada que você trilhou. O tanto que você se sacrificou, as horas de estudo, os exercícios, as aulas que você participou. E aí, deixa as pessoas falarem. Pelo menos você vai estar num cenário muito mais favorável quando elas falarem. Lembra do que eu falei pra vocês lá no início da aula, né? Por último, não menos importante, e detalhe, tá? Eu vou passar um desafio pra vocês. Fica aqui até o final. Por último, não menos importante, compartilhe. Desde já. Não espere você ser uma expert, super, né, talentosa, que sabe de tudo, né, pra você começar a compartilhar. Por que que você não pode esperar isso acontecer? Porque quem determina como as pessoas vão te ver, com a autoridade que você quer que as pessoas te vejam, é você, sabia? Vocês ficam achando que quem determina que somos autoridade somos nós. Gente, quem me nomeou autoridade no assunto fui eu. Você, Nanda, não, são as pessoas, não. Sabe por quê que fui eu? Porque eu comecei a compartilhar o meu conhecimento e cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu compartilho. Cada vez que eu aprendo algo novo, eu não sou a dona da verdade. Eu não sei de tudo, eu não domino tudo. Então, eu tô sempre, né, tendo algo novo para aprender e compartilhar. Então, desde o início, quando eu apenas realizava atendimentos, eu já compartilhava meu conhecimento. Eu não tinha essa palhaçada de, eu não vou falar que pigmento eu uso, eu não vou falar que agulha eu usei, eu não vou entregar aqui como que eu faço, porque fulana vai me copiar, porque Beltrana é invejosa, porque, gente, nunca foi assim. Eu sempre compartilhei. E o fato de eu compartilhar o meu conhecimento fez as pessoas me enxergarem como alguém capaz de ensiná-las. Alguém habilitada, apta a ensiná-las. Então, você tá começando, não importa, para de se ver como essa síndrome da iniciante. Eu tô começando, tem que comprar baratinho. Tô começando, eu não sei de nada, não vou compartilhar nada. O que você sabe já é mais do que alguém que não sabe nada. Talvez o que você sabe hoje, outras pessoas saibam mais, mas para alguém que tá ali querendo iniciar, você sabe mais do que ela. Então, começa a compartilhar o seu conhecimento através das redes sociais, obviamente. Gente, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Tem que vencer essa barreira. Você só tá aqui comigo porque eu compartilho meu conhecimento através das redes sociais. Você só investiu naquilo que eu tava te oferecendo porque você viu que, através dos meus conteúdos, daquilo que eu compartilho, que eu era uma pessoa capaz de te ajudar nessa caminhada. Pelos meus resultados, mas também você comprou de mim porque você foi com a minha cara. Porque a gente não compra de quem a gente não gosta, não. Imagina se você tá lá me seguindo e fala, nossa, menina chata, meu Deus, não suporta a voz dela. Não, mas eu vou comprar o curso mesmo assim. Não vai. A gente tem que se identificar, a gente tem que gostar da pessoa. É assim que funciona. Então, permita que as pessoas te conheçam, permita do seu jeito, do jeito que você é. É assim mesmo, do jeito que você fala. Às vezes você vai falar algumas coisas erradas, às vezes você vai falar umas palavras meio engraçadas, às vezes você
vai gravar de uma forma não tão profissional, mas você está começando e pessoas que estão ali querendo começar vão se conectar com você. Porque você vai estar mais próxima delas do que talvez eu. Né? Porque ela vai olhar pra daí não tá muito distante de mim. Mas você vai ser a pessoa mais próxima que ela vai falar, gostei do jeito que ela fala, gostei do que ela tá compartilhando. Então, já começa compartilhando o seu conteúdo. Já vence essa barreira. Por quê? Hoje, gente, vocês vão entender dentro do programa, tá? Ser boa tecnicamente é a obrigação de quem decidiu micropigmentar. Por isso que eu entrego tudo lá dentro. Porque eu entendo que as minhas alunas precisam ser excelentes micropigmentadoras. Isso é nossa obrigação. Mas o que vai te diferenciar é o quanto você compartilha e como você compartilha. E isso nas redes sociais. E isso no digital. Ou você é ponto .com, ou você é ponto .fora. Às vezes não, eu tenho certeza que isso acontece. Existem profissionais na área menos capacitadas, menos talentosas do que você, do que a sua excelência técnica, fazendo mais sucesso, cobrando mais caro que você. Sabe por quê? Porque elas mostram a cara, porque elas compartilham conhecimento, porque elas usam as redes sociais. E isso traz autoridade. E isso, na hora do cliente decidir com quem ele vai fazer, faz a diferença. Acredite no que eu tô te falando. Vamos vencer essa barreira? Quem tá disposta a vencer os seus medos, a sua insegurança, tá disposta, dentro, né, de todo o nosso planejamento aqui, a crescer e prosperar, a atingir o próximo nível, a evoluir como profissionais na área. Quem tá disposta, comenta aqui. Uma foto, posta e me marca, tá? Por gentileza. Vamos lá. Ai, deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui o título. Aí. Deixa eu ficar aqui de ladinho, ó. Aí vocês... Faz o print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês tiraram o print aí, né? Posta, me marca, tá? O que vocês acharam dessa aula? O que significou? Qual foi a virada de chave depois dessa aula? Eu quero saber. Então, posta esse print, comenta, escreve lá nos stories para que eu possa saber o que significou para você essa aula de hoje. Um beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.